Fala galera, Pipo aqui para mais uma aulinha de biologia. Só estou passando para lembrar que os links estão sempre na descrição e espero que vocês tenham aí uma excelente aula. Então, vamos de vídeo. Biologia com vocês. Hoje a gente vai fechar a aula de reprodução, então aula 4. E a gente vai falar sobre um tema bem curtinho, que é métodos contraceptivos. Não é um tema muito recorrente no vestibular, mas eu acho que nunca é, assim, é sempre bom saber o máximo possível. Nunca é demais, eu acho que você aprender sobre métodos contraceptivos. E caso apareça, é sempre importante que vocês tenham esse conhecimento aí na cabeça de vocês. Então, primeiro, ficou fora de posição. Eu vou falar sobre os métodos contraceptivos comportamentais. Os métodos contraceptivos comportamentais, eles são métodos que só requerem comportamento. Eles já tiveram uma importância grande na sociedade porque a gente não tinha tecnologia para tal. Mas hoje são métodos que eu sempre aconselho que vocês fujam dele, uma vez que eles não são métodos confiáveis. Algumas religiões ainda impedem o uso de determinados métodos e por isso muitas vezes você acaba tendo que usar disso. E aí, religião é uma coisa de cada indivíduo. Tá? Agora vamos lá. Como assim método comportamental, coito interrompido, abstinência periódica? O coito interrompido é basicamente a retirada do pênis antes da ejaculação. É arriscado. Lembra que a gente falou que você não necessariamente vai saber o momento exato da ejaculação e caso seja um segundo ato repetitivo, você pode ter a liberação de gametas no líquido pré-ejaculatório, o líquido da glândula bulboretral. Então não é muito confiável. Qual seria aí outra desvantagem também muito importante? Não protege contra nenhum tipo de infecção sexualmente transmissível, porque o pênis está desprotegido, bem como a vagina também está desprotegida. Então é um pouco arriscado se você está fazendo esse tipo de relação com uma pessoa que você não conhece. Agora, existe vantagem? Óbvio que existe vantagem. Primeiro, não tem custo nenhum, ou seja, você não precisa gastar nenhum dinheiro e você vai conseguir fazer uso desse método. E ele não tem efeitos colaterais. Para casais que não estão evitando gravidez, mas ao mesmo tempo também não estão tentando, talvez faça sentido. Mas é um risco. A mulher pode ficar grávida a qualquer momento, tá? Muitas vezes o que as pessoas fazem para tentar evitar de uma forma dobrada é combinar esses dois métodos. E aí combina a ideia de retirar o pênis antes da ejaculação atrelada à abstinência periódica. O que seria isso? É se abster de ter relações sexuais em certos momentos do ciclo ovariano, especialmente a partir do momento ali que é o período fértil. Como eu falei na aula de reprodução 3, não dá para garantir que você vai saber exatamente o momento do período fértil, mas dá para ter uma ideia, tá? Então tem como você medir temperatura, tem como você medir a consistência do muco, e aí você pode avaliar mais ou menos quando seria o período fértil. Usar basicamente o aplicativo do celular é muito vago, tá, gente? A mulher pode ter uma variação naquele mês e aí você vai estar ferrado porque mudou muito e não tem como prever essas coisas a partir de um aplicativo. Então, muito cuidado com a abstinência periódica também. Agora, mais uma vez, a gente bota como principal vantagem a ausência de custo e a ausência de efeitos colaterais, porque você não vai sofrer nada, é simplesmente uma alteração comportamental. Agora, não é nem um pouco seguro, tá? Existem muitos casos de gravidez a partir do uso de abstinência periódica e a gente pode citar também que não protege contra STs, que é um risco muito, muito, muito grande. Agora, vamos lá para os métodos contraceptivos de barreira. Esses que já são os mais famosos e talvez os mais ideais assim, para a gente usar. Primeiro, o preservativo. Ele é o principal e o mais importante de todos. Ele é um produto feito de látex, né? Então borracha, que vai revestir o pênis ou a vagina, criando uma barreira entre os espermatozoides e o útero. Então não existe a passagem dos espermatozoides. Existe um tipo de camisinha, né, o preservativo masculino, que reveste o pênis, e tem um feminino, que vai revestir o canal vaginal. Além de não deixar nenhum espermatozoide passar, o que é muito interessante, ele vai acabar protegendo a gente contra infecções sexualmente transmissíveis, porque não vai haver contato de sangue entre os dois indivíduos. O custo é baixo, tá? Em alguns casos é gratuito, então no caso do Brasil o SUS fornece preservativo tanto feminino quanto masculino, é só você ir num posto de saúde, numa UPA da vida, e não tem efeito colateral. Pode levar a alergia, e aí nesse caso já até existem no mercado, tá? Marcas que fazem a partir de outros materiais que são mais assim, naturais e menos sintéticos, e aí não vai causar essa irritação. Qual é o principal defeito aqui? Seriam erros de fabricação, que estão ficando cada vez mais raros, tá? Então, antigamente, a gente falava que o preservativo tinha 97% de chance de funcionamento, 3% ali falavam que eram erros de fabricação. Hoje, no quesito erro de fabricação, já está para mais de 99%. Mas existe muito erro de utilização, tá? Então tem gente que não sabe colocar o preservativo corretamente, ele fica solto e pode acabar soltando durante o ato sexual e pode levar aí a fraqueza na proteção
contra uma possível gravidez e contra uma IST. E um outro erro comum de utilização de pessoas que não estudam sobre é que elas usam tanto preservativo masculino quanto feminino, ou dois masculinos. E aí, nesse caso, gera um atrito que pode levar ao rasgo daquele preservativo, tá? Então, tem que ter cuidado com o uso de preservativo, mas, em geral, se ele for usado da forma correta, dificilmente você vai ter problema usando esse método. E ele é o único método que protege contra ST. Isso é a pergunta mais feita, tá? Em vestibular. E, obviamente, a gente também tem que ter muito cuidado com os possíveis furos ocasionais, né? Já vi criança, por exemplo, usando agulha ali para dar para a mãe porque queria ter um irmãozinho. Então, assim, tem que tomar cuidado. Não adianta depois culpar necessariamente a empresa esses erros, né? Na verdade, assim, infelicidade ou felicidade, né? A criança teve um irmãozinho, talvez, que ela tenha querido tanto, mas, assim, acontecem essas pequenas variações. Agora, diafragma. O diafragma era o preservativo antigo, tá? Ele hoje em dia quase não é usado. Já foi usado muito por mulheres que eram casadas, então estavam num relacionamento aí de longa duração. Ele também é muito parecido com a camisinha, ele é um produto feito de látex. A diferença é que ele é reutilizável e ele protege apenas o colo do útero, tá? Então o preservativo ele é descartável, tem que ser usado uma vez e descartado. Já o diafragma ele podia ser usado repetidamente, mas ele protegia só o colo do útero, então ainda havia contato de pele e poderia haver contato de sangue com sangue, ou seja, ele não protege contra ISTs. A grande vantagem é que, assim como o preservativo, ele não tinha nenhum efeito colateral, nem tipo de alergia era muito comum. Porém, a gente ainda poderia dar o plus que ele era reutilizável. Mas o fato de não proteger contra STs foi o que acabou fazendo com que ele não fosse mais usado por essas mulheres. E também o surgimento do DIU fez com que o diafragma fosse jogado de lado, tá? Além disso, o uso dele é muito controlado, ele tem que ser colocado horas antes do ato sexual, então acaba que isso tornava o ato sexual muito programado e muitas mulheres acabavam não gostando desse tipo de método, tá? Agora, o surgimento do DIU foi realmente um revolucionador no mercado, porque o DIU era uma forma da mulher se proteger, ela só precisava injetar uma vez na região intrauterina e depois ela só precisava fazer exames de rotina para ver se estava na posição. E dava uma liberdade para as mulheres, tá? Muito grande, para que elas pudessem ter mais segurança que não iriam engravidar por um descuido. Como é que a gente vai falar que na época o uso maior era da pílula, mas a gente já vai chegar nisso. DIU vem de dispositivo intrauterino. O mais antigo de todos era um dispositivo feito de cobre, tá? Ou até de ouro, os mais caros. E a ideia é que tanto o cobre quanto o ouro ele dificultava a motilidade do espermatozoide. Então o espermatozoide chegava no útero e não conseguia ir nadando até a tuba uterina para encontrar o gameta. Agora, o DIU hoje ele tem já uma versão hormonal, a gente vai falar depois, que é o chamado SIL, e ele é chamado de sistema intrauterino, enquanto que DIU vem de dispositivo intrauterino. Muito parecido, tá? Ambos têm a mesma ideia, no sentido de impedir que o espermatozoide chegue lá. Só que um faz isso usando hormônio, o SIL, o outro faz usando um metal que vai dificultar a atividade desses espermatozoides. Tá? Agora, é extremamente eficaz, tá? É um dos métodos mais eficazes que tem. É durável, então tem DIU que você pode colocar aí e você só vai precisar tirar e trocar ele de 5 em 5 anos. Os de cobre, antigamente, alguns duravam 10 anos, mas tem seus riscos, tá? Então, por exemplo, não protege contra IST. Ele pode levar a uma certa infecção, principalmente o de cobre gerava muitas infecções nas mulheres e causavam problemas mais sérios, algumas inclusive a morte, mas bem no começo, tá, do DIU. A gente teve uma evolução muito grande da indústria farmacêutica na produção desses materiais e podem provocar alguns efeitos colaterais. O hormonal hoje ele é um dos mais famosos porque ele é muito, muito eficaz e ele é discreto, tá? Porque por mais que ele produza hormônios, ele só vai produzir hormônios na região uterina, tá? Então como é que funciona o SIL propriamente dito? Ele é um hormônio, obviamente, ele é um método hormonal, ele é barreira ali, numa questão que ele cria uma barreira física, mas de uma forma indireta, mas ele é um método mais hormonal. Ele fica liberando o hormônio ali, que é principalmente a progesterona, só no local. A progesterona, lembra, ela estimula a produção do muco. Então, basicamente, a gente tem progesterona o tempo todo ali dentro, produzindo um muco muito forte, fazendo com que o espermatozoide que passe por ali, ele não consiga nadar até a tuba uterina. Qual é a ideia do ciclo ovariano? Eu só vou ter muco depois da ovulação, ou seja, depois que o espermatozoide já passou. Porque se tem muco no momento que o espermatozoide está passando ali, o espermatozoide não vai ter habilidade de nadar. Seria tipo nadar numa piscina tranquila e nadar num mar revolto. Na piscina você sai do lugar, no mar revolto você fica nadando, nadando e você não consegue sair de posição. Tá? Então ele é altamente eficaz, mas tem que ter cuidado, tem que fazer visitas ao ginecologista com uma certa constância para ver se ele não está fora de posição, se ele não está gerando nenhum efeito adverso.
Agora, talvez um dos métodos mais famosos, né, é a pílula anticoncepcional. A pílula anticoncepcional é o método hormonal mais famoso, tá? Ela vem na versão de pílula, vem na versão de adesivo, ela vem na versão de implante, ela vem na versão de um anel vaginal. Assim, são várias formas diferentes, mas a ideia é a mesma. É um medicamento que está sendo liberado ali, que ele imita, ele é um mimético do hormônio estrogênio e progesterona ou só progesterona. Qual é a ideia da gente ter aqueles hormônios ali? O que provoca o ciclo ovariano não é a presença daqueles hormônios, e sim a flutuação daqueles hormônios no momento exato. Então, esse tipo de método, ele faz com que os nossos hormônios fiquem, nosso no caso não, das mulheres, fiquem constantes. Não há flutuação. Existem alguns métodos que vão ser, esse aqui desse gráfico superior, que vão dar 21 pílulas de estrogênio e progesterona e depois para por um tempo, para que a mulher menstrue. E existem outras que são chamadas pílulas contínuas, que são feitas só de progesterona, que elas fazem com que os hormônios nunca sejam produzidos. Então eles ficam para sempre constantes. Por que eu estou botando esse gráfico? A prova da UERJ já cobrou isso. Sempre que ele te pedir como fica o gráfico de uma pílula aí anticoncepcional, é sempre você mostrar gráficos em linha, gráficos constantes. E aí, por isso, você não vai ter a flutuação. Se você não tem flutuação de FSH, não vai haver maturação do folículo, ele não cresce. Se você não tem flutuação de LH, não tem ovulação, então a mulher não ovula. Então são métodos muito, muito eficazes, porque não tem gameta para gerar fecundação. Então o espermatozoide pode passar livremente, não tem problema. Ele vai passar, ele não vai encontrar nada lá. Tá? Agora, tem um grande problema. Por mais que ela seja muito eficaz, muito acessível, porque tem pílulas bem baratinhas, ela não pode ser errada. Então, se a mulher deixa de tomar a pílula um dia que seja, você já vai ter uma flutuação hormonal e a mulher já pode ovular. Então, não pode errar nenhum dia, necessita de disciplina. Também não protege contra IST. E nas pílulas mais antigas tinha muitos efeitos colaterais, o que faz que muitas mulheres fujam até hoje das pílulas anticoncepcionais, tá? Podendo levar a casos aí de trombose que podiam levar inclusive à morte. Hoje a gente praticamente não vê casos disso porque muito tempo aí de desenvolvimento na indústria farmacêutica. E a melhor das pílulas, inclusive, é a pílula só de progesterona, porque esses casos de trombose e muitas reações adversas estão associadas ao estrogênio externo, não à progesterona. E é por isso que a progesterona ela é usada nessa pílula chamada de contínua, que é a pílula que a mulher não menstrua e não para de tomar. Então, para as mulheres que não querem menstruar, inclusive ela funciona muito bem e ela vai mantendo aí uma constância sempre dos hormônios, evitando com que haja flutuações e a gente possa ter a ovulação acontecendo. Os implantes também são uma grande novidade, porque a mulher bota na pele e aí com isso o implante fica secretando o hormônio por meses, tá? O que ajuda para mulheres que não têm disciplina. O adesivo ele é colocado uma vez por semana, então ainda requer uma certa disciplina e pode ser um pouquinho complicado, tá bom? Cuidado para não confundir pílula anticoncepcional com pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte é uma pílula que é tomada após o ato sexual desprotegido. Não precisa esperar o dia seguinte e não deve esperar o dia seguinte. Deve ser tomada logo após, minutos após o momento do ato sexual desprotegido. Por quê? A cada hora que passa ela vai sendo menos eficaz. Qual é a ideia da pílula do dia seguinte? Ela é uma dose muito alta de progesterona. A ideia é que eu crie um pico de progesterona que vai inibir a ovulação. Por quê? O LH estimula a produção de progesterona. Então, se tem muita progesterona, o LH fica inibido. E aí não vai ter pico, não vai ter ovulação. Isso caso a mulher não tenha ovulado. E caso ela já tenha ovulado, e aí já era, o LH já cresceu, a mulher já ovulou. A ideia é a seguinte, depois de um grande pico de progesterona, porque ela tomou o remédio, ela não vai ter progesterona. Então o que vai acontecer no dia seguinte? Plum, ela vai cair. E essa queda de progesterona pode provocar a menstruação. E aí reseta o ciclo. E aí, provocando a menstruação, por mais que forme um embrião, ele não tem onde implantar e por isso ele acaba sendo eliminado e não há a gravidez. Tem gente que fala que seria uma pílula abortiva, tecnicamente falando não é, porque não há gravidez ainda. Lembra que a gente falou que a gravidez, tecnicamente falando, seria a partir do momento da nidação e não da fecundação. Mas é um debate muito grande, mas legalmente eles vendem essa pílula até hoje, tá? E ela não deve ser tomada com constância. Ou seja, a mulher pode tomar isso num caso extremo, de um caso raro em que ela teve um sexo desprotegido e precisa evitar. Mas isso não pode ser usado com uma certa constância porque pode provocar alterações hormonais severas, provocando problemas sérios para a mulher. E a gente vai fechar falando aí dos métodos cirúrgicos. Os métodos cirúrgicos, eles vão ser os métodos que a gente vai modificar cirurgicamente o sistema genital do homem e da mulher. A gente tem a laqueadura para mulheres, que seria o corte das tubas uterinas,
E no caso dos homens, a vasectomia, que seria mais uma vez o corte dos ductos deferentes. Qual é a grande vantagem da laqueadura e da vasectomia? É simples, né? Então a cirurgia é muito fácil de ser feita. Porém, ela é irreversível. E aqui eu não consigo nem colocar como vantagem ou desvantagem, depende da pessoa. Se a pessoa acha que ela pode voltar a querer ter filhos, não é uma vantagem, é uma desvantagem, porque não tem volta. Agora, se ela realmente já está com a decisão tomada e ela já está numa idade que ela não quer ter mais filhos, é um tipo de método muito interessante, porque ele é seguro, rápido e a mulher vai poder dormir tranquila, sem riscos, sem medo de acabar tendo aí uma gravidez indesejada. Tá? Agora, importante dizer que não protege contra IST e toda cirurgia tem um risco. Então é feito um pré-cirúrgico, é óbvio, mas ainda assim a gente pode ter um mini riscozinho aí cirúrgico que não é muito interessante. Existe vasectomia reversível, tá? Mas é a partir da injetando um gel que fica ali no duto deferente. E eu tenho primos que fizeram isso e que não funcionou, tá? Porque o gel ele pode sair de posição e aí o homem vai continuar ejaculando os espermatozoides e vai acabar tendo filhos. Então, se quer fazer a vasectomia, eu acho que talvez o mais simples seria a definitiva e no momento já que tem essa decisão tomada, não o jovem, tá? E um último ponto muito importante desses métodos aí conhecidos como vasectomia e laqueadura é que eles são métodos que legalmente só são permitidos em certos casos, tá? Então, pessoas jovens sem filhos não podem fazer esses métodos aqui no Brasil. Bom, por hoje é só, a gente fecha então o conteúdo de reprodução e a gente se encontra numa próxima aula. Bom, até a próxima, um grande abraço e valeu!